Olá, você conhece o que são os centênios? Você já sabe como ele funciona na nossa vida? Você sabe o que eu preciso fazer em cada centênio para que eu tenha uma transição segura para o próximo? Esse estudo ele tem um fundamento na teoria do filósofo Rudolf Steiner, onde ele fala dessa compreensão, dessa necessidade do homem se compreender para entender como funciona a natureza. E quando eu trago essa base de estudo que fala da antroposofia, que em grego quer dizer conhecer do ser humano, para que ele possa se transformar em cada centênio, essa base de estudo traz clareza e equilíbrio para que nós possamos fazer transições mais seguras a cada centênio. E esse primeiro centênio que eu vou abordar agora, tá? Ele vai de 0 a 7 anos, aonde a gente chama a fase do ninho, aonde a presença da mãe, ela é muito importante na construção do processo da criança. Essa interação, essa harmonia, é onde a criança vai aprender a se conectar com a sua essência, essa energia yin do relacionamento, ela precisa ser bem forte, é onde a criança ela vai viver a interação com o mundo. Possivelmente você já viu a criança que ela, às vezes, entre 3, 4 anos, 5 anos, quando ela começa a andar, ela quer se afastar, ela quer soltar da mãe, ela quer viver essa experiência. E também essa separação da mãe, de afastar, ela é experienciar as oportunidades que há ao seu redor. Essa é uma fase muito importante nesse centênio. Criar momentos livres, como correr, brincar, se sujar, tá? Quando eu tenho essa liberdade de ir e vir, lembrando que é uma liberdade supervisionada, porque nós não vamos deixar essa criança livre constantemente, sabendo que o terreno que ela está é perigoso. Então, é uma liberdade supervisionada para que ela consiga experienciar nesse centênio as oportunidades que o mundo tem coisas diferentes além do familiar. É também aonde a criança ela precisa ter essa sensação de cada vez que ela brinca, ela precisa organizar aquela bagunça que ela preparou. Então, a tarefa do corpo nesse centênio é crescer, é desenvolver os órgãos físicos, é o pensar, é a liberdade das descobertas, das coisas inéditas, aonde o corpo ele vai conhecer também as suas limitações. A criança aprende tentando e errando, mas também imitando os pais que estão ao seu redor. Então é muito importante, pais, nesse momento em que a criança está na fase de transição de centênio, lembrando que ele vai de 0 a 7 anos, e aqui é muito importante, porque possivelmente é nesse centênio aonde acontecem as feridas emocionais. Possivelmente você seja um adulto que hoje em dia tem a sensação de rejeição, você se acha diferente dos outros, você acha que as suas ideias elas não são tão transformadoras quanto deveria ser, porque possivelmente você carrega desse centênio uma ferida da rejeição. As pessoas me veem diferente, eu sou esquisito. Também uma ferida que pode acontecer durante esse centênio é a ferida do abandono, aonde muitas vezes eu preciso constantemente da pessoa ao meu lado, eu preciso constantemente estar com alguém ao meu lado, e onde surgiu toda essa dor do abandono? Sabe aquele gesto onde a mãe coloca a criança para amamentar? Isso é percepção da sua criança, tá? E muitas vezes a criança chora e a mãe distrai aquele olhar para a sensação que ela tem naquele momento é que ela foi abandonada. As suas necessidades não foram atendidas, tá? Outra coisa que pode acontecer na fase desse centênio, por isso que eu falo que é muito importante a presença da mãe,
para ela dar sentido a essa criança do que ela está sentindo. É muito importante a presença da mãe nesse momento, porque ela vai nomear aqueles sentimentos. Por exemplo, digamos que a criança chora ou ela está com raiva. A mãe chega e fala: "Você está com raiva, o que aconteceu?" A criança, naquele momento, entende que o sentimento que ela está sentindo é de raiva. E a mãe fala assim: "Ó, vai o seguinte, ó, vamos desabafar, conta para a mamãe o que aconteceu." A criança automaticamente ela aprendeu qual o sentimento que ela teve e qual é a emoção que estava atrelada àquele sentimento. Então, é muito importante porque quando você não tem essa base, possivelmente hoje você é um adulto que conhece os seus sentimentos. Você trava porque não sabe trazer clareza qual é aquela emoção de fundo ali. Então, é nesse centênio que possivelmente tem algumas situações na sua vida que precisa olhar, precisa dar sentido. Lembro que a gente falou lá atrás, que esse estudo do Stein, ele traz justamente isso. O indivíduo precisa se conhecer para se relacionar com os processos cíclicos dos centênios, essa força da natureza que nos impulsiona, que nos avança para o futuro. É muito importante ter clareza de tudo isso. Então, a criança, muitas vezes, ela pode trazer uma dor da manipulação, tá? Nessa fase aonde ela muitas vezes se sentiu manipulada. Se você fizer isso, eu te dou isso em troca. Ou seja, é uma manipulação. Eu só vou ganhar algo se eu fazer isso para a mamãe, ou fazer isso pelo papai. Tem uma sensação de que quando é adulta, ela leva isso como: eu preciso me aterrar, eu preciso me segurar para não ser objeto de troca na vida adulta. Outra ferida que pode trazer aqui é a ferida da humilhação. Sabe aquela sensação que a criança tem que muitas vezes ela fez xixi ou cocô e você em público ela chama a atenção dela por alguma situação? Nesse centênio, ela cria uma trava da humilhação, porque o que ela produziu foi tão ridículo que você acabou expondo a intimidade daquela criança. E quando adulto, você vai se sentir humilhado cada vez também que você produzir alguma coisa. Você precisa que alguém venha e te dê aprovação para que você solte aquilo que você precisava soltar. Então, isso são situações que foram vividas nesse centênio e que precisa, possivelmente, hoje você na fase adulta, voltar atrás, lembrando que todo sentimento, toda emoção tem como ser resolvida. Por mais que a cada centênio a gente tenha essa somatização de sentimentos e emoções, como adulto eu tenho como resolver. E lembrando que hoje você não é a história do seu passado. A história dos seus pais é a história dos seus pais. Hoje, com o conhecimento que a tecnologia traz, hoje, com as informações que são colocadas, como essa série de vídeos que você vai ver, tem como transformar todos esses sentimentos. Nesse período também, a necessidade da criança de estar em contato com os pais, ela é muito importante, porque é da mãe a responsabilidade de trazer essa segurança, trazer essa aproximação, essa forma dela se relacionar com o mundo, essa segurança de explorar o diferente. Então, a criança, quando ela vai fazer a fase da transição do próximo centênio, ali por 6 anos e meio, mais ou menos, lembrando que eu falei, de 3 a 5 meses, mais ou menos, antes da virada do centênio, teu corpo já começa a dar sensações de que algo precisa ser transformado na sua vida. Se você gostou desse vídeo, esse é o primeiro, que é o centênio de 0 a 7 anos, e o próximo será de 7 a 14 anos, aonde a presença do pai ela vai ser muito mais importante
em parceria com essa base dos 0 a 7 anos, onde foi fundamental a presença da mãe. Em 2023 é o ano em que essa energia Yin, a energia do feminino, vai ser um ambiente muito forte para você criar conexões com a sua criança interior, viver essa conexão com essa energia feminina, é aonde as relações, essa proximidade, olhar para si com mais amor, com mais clareza, vai ser muito forte.